Você realmente conhece o Espírito Santo? Se a sua resposta for não sei, pare agora. A Escritura é clara. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não sabe quem ele é, você não é filho de Deus. Duro? Sim. Necessário? Mais ainda. Hoje você vai descobrir quem ele é de verdade. Como reconhecer sua voz em meio ao ruído. Como saber, sem dúvida, se ele habita em você. E o que fazer se perceber que ele ainda está do lado de fora. Antes de seguir, se inscreva agora. Aqui você aprende a discernir a voz do Espírito, a vencer a confusão e a viver cheio dele. Ative o sininho para não perder as próximas partes. Curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem precisa. Vamos direto ao ponto. O Espírito Santo não é força, não é energia, não é clima de reunião. Ele é pessoa. Ele é Deus. Olhe um retrato bíblico que ninguém esquece. Um homem mente diante dos apóstolos. A acusação vem: você mentiu ao Espírito Santo. E em seguida, você mentiu a Deus. Se mentir ao Espírito é mentir a Deus, então o Espírito Santo é Deus. Agora, encare esta verdade que corta. Novo nascimento não é possível sem ele. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sem o Espírito não há vida nova. Sem vida nova, você não pertence a Cristo. Sem pertencer a Cristo, você não é filho de Deus. Como isso toca a sua vida hoje? Sinais simples, mas incontornáveis. Sinal 1. Quando você peca, a convicção que dói, mas não condena. Sinal 2. Na dúvida, há uma voz mansa que guia por dentro. Sinal 3. Existe fome real pelas Escrituras, não apenas pela emoção do momento. Sinal 4. Os frutos estão aparecendo. Amor quando seria mais fácil endurecer. Paz onde antes só havia ansiedade. Domínio próprio nas horas críticas. Se 2 ou mais desses sinais te descrevem, fica até o fim. Se nenhum se move em você, acenda o alerta. A indiferença é um sinal sério. Mas o fato de você estar inquieto agora já diz muito. Pode ser o Espírito te chamando. Ele convence. Ele cutuca a consciência. Ele abre os olhos. Não ignore esse toque. O objetivo aqui não é te esmagar, é te acordar. É te levar do não sei para o eu o conheço. Do vazio religioso para a presença real. Da dúvida para a filiação. E aqui vai a promessa que guia todo este conteúdo. Se você entender quem ele é e responder ao que ele já está fazendo no seu coração, você não vai apenas sentir algo. Você vai nascer de novo. Vai andar com Deus por dentro, vai ter certeza de que é filho. Agora, você vai enxergar o retrato completo, de onde ele age desde o princípio, o que ele faz em pessoas comuns e como você pode ter certeza, hoje, de que ele habita em você. No começo de tudo, quando a terra era só confusão e vazio, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava ali, se movendo sobre o caos, pronto para transformar o que parecia perdido. Era a presença ativa de Deus, preparando o cenário para a primeira palavra: haja luz. Agora traz isso para dentro da sua vida. Talvez hoje seu coração pareça exatamente assim, sem forma, escuro por dentro. Você carrega lembranças que não consegue encarar, culpas que empurrou para baixo do tapete, mas nunca foram curadas. É como se dentro de você existisse um abismo silencioso. E é aí que o Espírito Santo faz o que sempre fez. Ele não se assusta com o seu caos. Ele se aproxima do lugar que ninguém vê e começa a mover as águas profundas da sua alma. O mesmo Deus que organizou o universo se inclina agora sobre a sua história para iniciar uma nova criação por dentro. Séculos depois, na véspera da cruz, Jesus olha para discípulos frágeis e faz uma promessa. Eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Não é conforto emocional, é alguém.
Alguém que ensina, convence, guia, corrige, consola, o próprio Deus vindo morar dentro de quem crê. Depois vem o Pentecostes, um grupo de pessoas comuns, com medos e passado imperfeito, é cheio do Espírito Santo e começa a falar das grandezas de Deus com ousadia que nunca tiveram. Pedro, que tinha medo de uma simples pergunta, agora prega diante da multidão com convicção impossível de ser explicada por força humana. É isso que o Espírito Santo faz quando encontra espaço. Ele não pega pessoas perfeitas, ele pega pessoas quebradas e enche com a própria vida de Deus. Ele sela, transforma, dá coragem, produz frutos que nenhuma disciplina consegue gerar. Você não se torna filho de Deus porque sabe que o Espírito existe ou porque ouviu pregações sobre ele. Filho de Deus é aquele em quem o Espírito habita, fala, corrige, guia e testifica lá dentro. Você pertence a Cristo. Se enquanto ouve isso, algo dentro de você começou a despertar, a arder, a incomodar, não subestime. Pode ser justamente Ele se aproximando do seu caos, preparando tudo para dizer de novo: haja luz. Pode ser o início de um novo capítulo, em que você deixa de apenas falar sobre Deus e passa a caminhar com Deus por dentro. No próximo momento, você vai enxergar os sinais claros de alguém em quem o Espírito realmente habita e os alertas de quem fala de Deus, mas ainda vive vazio dele. É aí que muitos descobrem se apenas frequentam a fé ou se realmente nasceram do Espírito. Quando o Espírito Santo realmente habita em alguém, a primeira mudança não é no rosto nem na roupa, é na direção interna da vida. A Bíblia diz que quem vive segundo a carne tem a mente presa aos desejos da carne, mas quem vive segundo o Espírito passa a ter a mente inclinada para o que o Espírito deseja. Por fora, às vezes, parece tudo igual. A mesma rotina, o mesmo trabalho, os mesmos problemas. Mas por dentro, algo profundo muda de eixo. Antes você era o centro, agora Cristo é o centro e o Espírito Santo começa a ajustar pensamentos, intenções e decisões. Um dos sinais mais fortes é a paz que não faz sentido humano. Não é ausência de luta, é uma paz que guarda o coração mesmo em meio ao caos. Quando o Espírito habita em alguém, o desespero que dominava perde espaço para uma confiança silenciosa. Eu não controlo tudo, mas sei em quem tenho crido. Outro sinal é a consciência despertada. Antes, o pecado era só erro, fraqueza, todo mundo faz. Depois que o Espírito entra, aquilo que era normal começa a incomodar, a pesar. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não deixa você em paz quando está indo na direção errada, mas também não te empurra para a culpa sem saída. Ele mostra o erro e, ao mesmo tempo, estende a mão para o arrependimento. Com o tempo, essa presença aparece em algo visível, o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você começa a amar pessoas que antes desprezava, a perdoar ofensas que antes alimentaria por anos, a responder com mansidão onde reagiria com explosão. E quando o Espírito Santo enche alguém, também muda a forma como essa pessoa enxerga a palavra. A Bíblia deixa de ser apenas um livro antigo e começa a queimar por dentro. Textos que você já leu 1000 vezes, de repente, falam diretamente à sua situação, trazendo direção, consolo e correção. Agora, olha o contraste que precisa ser encarado com sinceridade. Existem pessoas que falam de Deus, frequentam igreja, conhecem versículos, mas vivem dominadas pelas obras da carne. Impureza, inveja, explosões de ira, discórdias, vícios que controlam, egoísmo que atropela todo mundo, uma vida centrada em si mesma.
Quando alguém vive preso a esse padrão, sem luta, sem arrependimento, sem desejo de mudança, é um alerta sério, porque a Bíblia avisa: quem pratica deliberadamente as obras da carne não herdará o reino de Deus. Ou seja, não basta falar Senhor, Senhor. Sem evidência de transformação, não há sinal de novo nascimento. Talvez você se veja nesse meio termo. Ama cantar, gosta de ouvir mensagens, sabe falar coisas de crente, mas quando olha para os frutos, vê mais carne do que espírito. Se for esse o caso, a ideia não é te empurrar para o desespero, e sim arrancar a máscara da ilusão. Filho de Deus não se sustenta em aparência, se sustenta em habitação do Espírito. Uma pessoa em quem o Espírito mora pode até passar por desertos, lutas internas, dias escuros, mas há algo que nunca se apaga completamente: uma fome de Deus que sempre volta. Mesmo ferida, ela volta. Mesmo cansada, ela volta, porque o próprio Espírito dentro dela a chama de volta ao Pai. Se você vive confortável em uma fé sem fruto, sem convicção, sem mudança, sem voz interna do Espírito, esse conforto é perigoso, é o tipo de paz que antecede o juízo. Mas, se o que está ouvindo agora está te cortando por dentro, isso pode ser justamente a prova de que Ele está batendo a porta, disposto a transformar uma religião vazia em vida de filho. Nos próximos segundos, você vai ver o que o Espírito Santo faz, passo a passo, quando alguém se rende de verdade a Ele. Como Ele quebra cadeias, restaura a identidade e firma você como filho de Deus, não só de nome, mas de natureza. Imagina sua vida como um quarto trancado há anos. Paredes frias, cheiro de mofo, caixas que você evita abrir. Você entra, acende a luz, mas por dentro continua escuro. É assim que muita gente vive. Conhece versículos, sabe cantar louvores, frequenta a igreja, mas o coração continua duro, desconfiado, fechado. Quando o Espírito Santo decide agir de verdade, ele não começa pintando a parede, ele começa trocando o coração. A Bíblia diz: eu lhe darei um coração novo, porei dentro de você um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Coração de pedra não sente, ouve apelo, mas não se move, peca e diz: depois eu vejo isso. Assiste mensagem forte e responde: isso é para alguém pior do que eu. Coração de carne é diferente, é sensível, é tocado. Quando erra, dói. Não uma culpa que te esmaga, mas um peso que te chama de volta. Quando ouve a voz de Deus, treme por dentro, mesmo que ninguém veja nada por fora. Pensa numa pessoa que talvez seja você. Durante anos, serviu na igreja, falou de Deus, ajudou nos ministérios, mas em secreto carregava vícios, mágoas, escolhas escondidas. Todo culto prometia mudar. Na segunda-feira, voltava tudo ao normal. Até que um dia, no silêncio do quarto, a ficha cai. As máscaras caem. A oração é simples, sem frases bonitas. Espírito Santo, eu não consigo mais fingir. Se o Senhor não me mudar, eu vou me perder. Esse é o tipo de oração que o céu leva a sério. Porque é o momento em que você para de negociar, de justificar, de culpar os outros. É quando você admite: meu problema não é só o que eu faço, é o que eu sou por dentro. E é aí que começa o milagre que só o Espírito Santo pode fazer. Ele não vem dar um jeito no velho coração. Ele arranca o velho e coloca outro. Nova visão, novos desejos, nova sensibilidade. Você começa a perceber mudanças pequenas, mas profundas. Pecados que antes pareciam normais, agora te incomodam. Palavras que você dizia sem pensar agora, travam na boca. Conteúdos que você consumia sem peso, agora te deixam mal. Ao mesmo tempo, nasce uma sede que você nunca teve. Sede de ouvir Deus, sede de entender a palavra, sede de viver limpo, mesmo que ninguém esteja te cobrando. Isso é novo coração.
Isso é nova criatura, não é perfeição instantânea, é um antes e depois real. As coisas velhas ainda gritam, mas já não mandam como antes. A voz do Espírito começa a ter o lugar principal. E percebe como isso conecta com o título deste vídeo? Quem não sabe quem é o Espírito Santo acha que ser filho de Deus é só repetir uma frase, levantar a mão num apelo. Mas na Bíblia, filho de Deus é aquele em quem o Espírito habita, fala, corrige, consola, dirige. Sem esse novo coração, é só religião. Com esse novo coração, é nova identidade. O Espírito Santo não está te expondo para te humilhar. Ele está te confrontando para te salvar. Ele mostra a dureza do coração não para te descartar, mas para te oferecer um novo. Se por dentro você sente um aperto, uma mistura de medo e esperança, não ignore. Esse pode ser o próprio Espírito te chamando para essa virada. Do crente por fora para o filho por dentro. Da pedra para a carne. Da máscara para a verdade. No próximo momento, essa confrontação vai apertar ainda mais. Você vai ver o risco real de viver anos falando de Deus sem nunca nascer do Espírito e a porta aberta para responder a esse chamado enquanto ainda há tempo. Vai chegar um dia em que não haverá mais culto, mais apelo, mais vídeo, mais chance de decidir depois. A Bíblia diz que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. E vão ouvir de Jesus: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. Pensa nisso por um instante. Não são pessoas que odiavam religião. São pessoas que tinham linguagem cristã, agenda cheia de atividades espirituais, ministérios, talvez até um canal falando de Deus. Elas conheciam o nome de Jesus. Mas Jesus diz: eu nunca conheci vocês. Havia fé de boca, mas não havia relacionamento real marcado pela habitação do Espírito Santo. Esse é o ponto mais sério deste vídeo. Não basta você dizer que conhece Deus. A pergunta é: Deus te conhece como filho? O Espírito Santo habita de fato em você, ou você apenas aprendeu a falar a língua dos que creem? A palavra avisa: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Percebe o peso dessa palavra hoje? Não é amanhã, não é quando der, é agora. Enquanto você assiste, o Espírito Santo está fazendo exatamente o que fez com Israel no deserto. Chamando, alertando, insistindo. Mas o mesmo texto que fala desse chamado também mostra um povo que viu Deus agir por anos e mesmo assim escolheu endurecer o coração até perder a promessa. Olhe para dentro com sinceridade. Você tem vivido como alguém conhecido por Deus ou apenas conhecido dos ambientes religiosos? Seu nome está só na lista de membros ou está escrito no livro da vida? Hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Isso significa que ainda há a porta aberta, ainda há graça disponível, ainda há mão estendida sobre a sua história. Mas também significa que esse hoje não dura para sempre. Um dia, o hoje vira já foi. Talvez você já tenha sentido o Espírito te chamar muitas vezes, em cultos, em músicas, em conversas, em momentos de crise. Talvez tenha prometido mudar várias vezes, mas sempre empurrou a decisão mais profunda para depois. Repara numa coisa: apesar de todas as fugas, você ainda está aqui, ouvindo mais uma vez. Isso não é acaso, isso é misericórdia. Isso é um Deus que poderia ter virado as costas, mas escolheu continuar batendo a porta. O Espírito Santo ainda está à porta, ainda convence, ainda chama pelo nome, ainda aperta o coração não para destruir, mas para levar ao arrependimento. Mas vem a pergunta que você não pode driblar para sempre: por quanto tempo mais você vai testar essa paciência? Por quanto tempo mais vai usar a graça como desculpa para adiar a obediência? Chega uma hora em que a maior tragédia não é Deus te dizer não, é Ele finalmente respeitar o seu não e te deixar seguir sem Ele.
Esse é o momento em que a pessoa chega diante de Jesus, cheia de argumentos religiosos, e ouve: "Nunca te conheci." Enquanto esse dia não chega, existe outra frase ecoando do céu: "Hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração." Este hoje é o espaço entre a paciência de Deus e a decisão que você precisa tomar. Se há algo queimando por dentro, se há lágrimas que você nem entende, se memórias estão voltando agora, isso é um chamado. Não é só emoção do vídeo, é Deus tocando onde só Ele alcança. Ele ainda está esperando. Não porque seja fraco, mas porque é paciente. Mas a paciência divina não é sinal para você adiar. É convite urgente para você se render enquanto ainda é hoje. Agora, você vai ter a oportunidade de responder a esse chamado de forma clara, com uma entrega real, não de aparência. Vamos orar juntos, palavra por palavra, para que esse hoje se torne o dia em que o Espírito Santo passa a habitar de fato em você, como selo de que você é filho de Deus. Se até aqui algo queimou dentro de você, não ignore esse momento. Não é só um vídeo terminando, pode ser um ciclo velho se encerrando e uma vida nova começando agora. Se você não quer mais viver na dúvida, repetindo palavras, sem ter certeza de que é filho de Deus, ore assim em voz alta, onde você estiver. Não importa se é no quarto, no ônibus, no trabalho, o que importa é que seja de verdade. Diga: Senhor Jesus, hoje eu entendo que sem o Teu Espírito eu não sou teu. Reconheço que vivi muito tempo só na aparência, só na religiosidade, dizendo que Te conhecia, mas longe de Ti por dentro. Eu me arrependo da minha vida sem direção, dos meus pecados, das escolhas que Te entristeceram. Eu creio que o Teu sangue me limpa, me perdoa e me reconcilia com o Pai. Hoje eu Te recebo como meu Senhor e Salvador e peço: Espírito Santo, entra em mim, muda meu coração de pedra em coração de carne, faz de mim uma nova criatura. A partir de hoje, eu não quero só falar de Deus, eu quero viver como verdadeiro filho de Deus. Amém. Se você orou isso com sinceridade, não foi só um texto repetido. O céu leva a sério cada palavra que sai de um coração quebrantado, e o Espírito Santo sabe exatamente como continuar essa obra dentro de você. Agora, faz algo importante. Escreve aqui nos comentários: eu quero viver como filho de Deus, ou eu entreguei minha vida hoje, do seu jeito, com as suas palavras. Isso é um passo público de fé. É como marcar diante de Deus e de pessoas que você não tem mais vergonha de assumir quem você quer ser a partir de agora. Se essa mensagem falou com você, se Deus te confrontou e te abraçou ao mesmo tempo, se inscreva agora no canal. Aqui você vai continuar recebendo palavras que te puxam para perto, que te ajudam a discernir a voz do Espírito e a crescer como verdadeiro filho, não apenas como frequentador. Ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque isso não termina nesse vídeo. É uma caminhada. Cada mensagem que você ouvir daqui para frente será mais um passo nessa jornada com o Espírito Santo, te firmando, te alinhando e te fortalecendo. Deixa o seu like agora. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e começa a entregar para outras pessoas que estão tão perdidas quanto você talvez estava até hoje. Seu simples clique pode ser o que Deus usa para que essa palavra chegue em alguém que está a um passo de desistir. E se no meio do vídeo alguém veio à sua mente, alguém que você ama e que você sabe que precisa ouvir isso, não guarda só para você. Compartilha esse vídeo agora com essa pessoa. Manda no grupo da família, no grupo da igreja, para aquele amigo que se afastou. Isso é mais do que engajamento, é evangelização. É você permitindo que o Espírito Santo também use a sua vida para alcançar outros. Lembra sempre do título que te trouxe até aqui. Você realmente conhece o Espírito Santo? Se a resposta for não sei, você não é filho de Deus.
A partir de hoje, a meta não é ter medo dessa frase, mas viver de um jeito que a resposta seja clara. Eu o conheço, porque ele habita em mim.